A GECOM apresenta Histórias no Café da Manhã. Dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde. Narração por Giovana. Desde os primórdios da humanidade, grupos nômades vagavam constantemente pelo planeta em busca de comida, através da caça, pesca e coleta de frutos. Buscavam também abrigos feitos de pele e materiais naturais. Habitavam cavernas, sempre adaptação ao meio ambiente para sobreviver. Assim como qualquer agrupamento humano, sofreu com parasitas, doenças e infecções, causadas por ferimentos que podiam ser transmitidos entre os membros do grupo e, ocasionalmente, com outros grupos que poderiam ter contato. Por volta dos anos 10.000 a 4.000 a.C., no período neolítico, foram fundadas as primeiras civilizações do mundo. Com isso, a transição da grande maioria dos grupos nômades para a vida sedentária introduziu a domesticação de animais e o domínio da agricultura na vida dos seres humanos. E assim, foram criadas vilas e comunidades fixas em certas regiões, mas não extinguindo por completo o estilo de vida nômade. Grupos nômades independentes ainda permaneceram por muitos anos. Quando estes se deparavam com civilizações ou colonizadores, eram expostos a novas doenças, a quais não possuíam imunidade, e muitas vezes carregavam o vírus transmitindo entre civilizações diferentes, fazendo com que assim surgissem as primeiras epidemias da história. A primeira doença a ser registrada na história foi a hanseníase, antes conhecido como lepra, com vestígios que sugerem os primeiros casos entre 1350 e 2000 a.C. A hanseníase, causada pela bactéria Mycobacterium leprae, afeta a pele, causando manchas e deformidades, e também os nervos com perda de sensibilidade. Os primeiros registros da doença foram em civilizações que habitavam nas regiões da África e da Ásia, e depois se espalharam por toda a Europa. Por muito tempo, acreditou-se que essa doença era um castigo divino, ou uma maldição para aqueles que não eram dignos, sendo transmitida hereditariamente e até mencionada na Bíblia. Aqueles que tinham a doença eram obrigados a se afastar da sociedade e viver em confinamento, de certa forma humilhados, além de usarem roupas especiais e sinos para que todos soubessem a condição deles. A doença deixou de ser considerada uma maldição e passou a ser uma infecção tratável apenas em 1873, quando o médico norueguês Gerhard Maurer Hansen descobriu a bactéria que causava então lepra. Outras grandes epidemias surgiram ao longo da história da humanidade. A peste negra foi uma das mais devastadoras, matando 1/3 da população europeia no século XIV. Os primeiros registros mostram que na Ásia Central, a bactéria já existia em populações de animais roedores e foi levada à Europa por via das rotas comerciais. Assim como a lepra e a peste negra, a humanidade sofreu com a tuberculose, malária e outras doenças que assolaram as civilizações por anos, levando vidas e causando danos irreparáveis na época, quase sempre transmitidas da mesma maneira, em rotas comerciais e o contato entre povos distantes e culturas diferentes. As crenças foram mudando ao longo do tempo. Embora as pessoas não entendiam o micro-organismo pela falta de conhecimento e por não terem materiais que permitissem o estudo das bactérias. Cada época contribuiu com estratégias de saúde pública que são conhecidas e usadas até os dias atuais. Na antiguidade, povos egípcios, gregos e romanos acreditavam que doenças eram maldições divinas e que práticas como sacrifícios eram necessárias para não sofrer com a maldição, mas também utilizavam o isolamento empírico como método preventivo, assim como o uso de ervas da natureza em banhos e remédios. Já na Idade Média, com a chegada da peste negra, a crença divina se manteve. Para os povos católicos europeus, não passavam de um castigo divino. Mesmo assim, foram criadas primeiras quarentenas organizadas para tratamento isolado e os médicos usavam máscaras especiais. Na Idade Moderna, no século XVI, é notória uma melhoria gradual de administração de saúde, com os primeiros controles estatais de epidemias e bloqueio de áreas infectadas. Um marco muito importante para a história da ciência patológica,
foi a criação de uma vacina contra a varíola no século XVIII, pelo cientista Edward Jenner. No século XIX, com muitos métodos adotados ao longo dos anos e com o avanço da ciência, o cientista Louis Pasteur contribuiu para a revolução da medicina, com ganhos significativos na microbiologia, como provar que as doenças infecciosas eram causadas por micro-organismos invisíveis e não pela qualidade do ar ser ruim ou por geração espontânea. A medicina moderna, então, se desenvolve através de evidências e da vacinação. As civilizações passam a entender que muitas doenças são transmitidas por águas contaminadas e que implantações de sistemas de esgoto e água potável eram extremamente necessários. Eis que, finalmente, após milênios sofrendo com epidemias, crenças e métodos ineficazes com o avanço da ciência e da medicina, no século XX, são criados sistemas nacionais de saúde após o surto de gripe espanhola, que culminaram na criação da Organização Mundial de Saúde, a OMS. A proposta da criação da Organização Mundial de Saúde partiu de médicos e diplomatas do Brasil e da China, no ano de 1945, em uma conferência para a criação das Nações Unidas, a ONU, em São Francisco, que só viria a entrar em vigor no ano de 1948. A criação da OMS foi fundamental para a cooperação mundial a favor da saúde, com o objetivo de ser sempre uma pauta presente e priorizar o bem-estar global. Foi criado e é comemorado todo dia 7 o Dia Mundial da Saúde, que coincide com o aniversário de criação da OMS. Todos os anos, a organização escolhe temas para conscientizar a população sobre determinados riscos e assuntos relacionados à saúde pública mundial, e também para lembrar que nada importa mais do que a saúde e a do próximo. A Universidade Anhembi Morumbi oferece cursos na área de saúde como medicina, enfermagem, biomedicina e farmácia, importantes nessa história, formando profissionais que são capazes de enxergar e entender corpos invisíveis, garantir o bem-estar da sociedade e conhecer de ponta a ponta o corpo humano e suas necessidades, contribuindo para que a saúde do país seja sempre a prioridade. O História no Café da Manhã é uma produção da AGECOM, a Agência Experimental de Comunicação da Universidade Anhembi Morumbi.